a morte espiritual e Efésios 2. Segunda parte do vídeo. Então, quem não assistiu a primeira parte, obviamente, vai ter que dar uma olhadinha no perfil e ver a primeira parte. Mas seguindo aqui a continuação do vídeo, parte 2, vamos continuar aqui em Efésios 2, que ele vai dizer o seguinte. Nessa partezinha, Paulo não vai só descrever sobre a morte espiritual e como nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e isso não quer dizer que o nosso corpo estava pecando, mas estávamos mortos, literalmente falando, literalmente. Jesus, ele veio justamente entrar na morte, não para impedir que a gente morresse, mas para nos tirar dela. Porque nós já estávamos mortos, entende? O espírito, todo homem, toda a humanidade, todo ser humano que nasceu após Adão, nasceu à imagem e semelhança de Adão, caído, natureza caída. Isso não é um corpo pecador, natureza caída é espírito. Então, o que estava caído em Adão era o espírito, espiritualmente, entende? Desconectado da vida, que é o Pai. Não é à toa que Jesus fala lá naquele episódio, quando o rapaz quer seguir ele, mas primeiro quer sepultar lá uma pessoa e o Messias fala pra ele, deixa que os mortos sepultem os seus mortos, entende? Tipo assim, tu encontrou a vida, agora deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Lá tava falando de pessoas vivas sepultando uma pessoa morta. Por quê? Porque tava todo mundo morto, na verdade. Enfim, é interessante a história toda, porque assim, ó, as pessoas morrem de medo de morrer, mas na verdade elas já estão mortas. Pesado, né? Mas é verdade, já estão mortas. Bem-vindo ao Sheol, mundo dos mortos. Mas é isso, estávamos mortos em ofensas e pecados, porque desde o pecado, a humanidade teve o espírito desconectado da fonte de vida, que é Deus. Ou seja, todo ser humano que nasceu depois de Adão, nasceu com o espírito caído, com o espírito dormindo, para não dizer morto. Enfim, quando Jesus vem, ele vem e faz o quê? Ele entra na morte. Por quê? Porque é lá que nós estávamos. E quando ele sai de lá, ele leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens. O que isso quer dizer? Que uma pessoa, quando ela encontra o Messias, ela morreu também com ele ela ressuscitou. Na verdade, ela morreu com Adão, né? Por causa do pecado de Adão. Mas, enfim, ela ressuscitou com Cristo. Quando ela creu no Messias como seu único e suficiente Salvador, e crer não é acreditar na existência dele, mas é olhar para os princípios, para aquilo que ele mostrava, que ele pregava, que ele ensinava, e achar isso correto e querer seguir isso. Isso é crer no Messias. Tu olhar para os princípios, para as bases, para o fundamento dele e ver, é isso que eu acredito? Pô, então é isso que eu vou seguir. Porque acreditar na existência dele, qualquer boca aberta acredita. Qualquer boca aberta acredita. Na verdade, a Bíblia fala que os demônios creem e temem o nome do Senhor. Então, é só a humanidade mesmo que tem esse problema. Justamente porque o espírito é desconectado da fonte. Mas, enfim, quando o Messias vem e ele entra na morte onde nós estávamos espiritualmente, no dia que ele ressuscita, ele tira aqueles que estavam cativos. E, além disso, ele levou cativo o cativeiro, que é o pecado, e deu dons aos homens. Então, quando tu crê no Messias, além do teu espírito ser vivificado nele, isso é a primeira ressurreição, é quando o Messias ele passa a habitar dentro de ti, e ele vai transformando o teu entendimento, vai renovando a tua mente, entende? Tu vai sendo liberto através da palavra, que é ele. Então, a gente entra nesse processo, ele vai não só nos vivificar, nos ressuscitar, mas ele também vai nos dar dons, entende? Então, a gente não vai apenas se parecer com ele, mas a gente vai refletir aquilo que a gente nasceu para ser, entende? Imagem e semelhança do Pai. E cada um de nós é um ser individual, único, e Deus se revela em cada alma que existe na Terra. Claro que se tu olhar para a pessoa, tu vai provavelmente olhar, tu vai enxergar só os defeitos da pessoa, porque humanamente falando é assim, porque tu tá vendo com os olhos da carne, então tu vai ver por fora. Deus, ele está dentro de nós. Deus, ele não vê o que está por fora, ele vai ver o que está dentro. Ele está dentro, então ele vai ver o que está dentro. Primeiramente,
a mente, depois o coração, os sentimentos. Por último, ele vai olhar tuas atitudes, entende? Até porque o processo ele é de dentro para fora. Deus ele está dentro, então ele trabalha de dentro para fora, ele transforma. A última coisa que tu vai ver é o teu mundo físico, as coisas físicas melhorando e as coisas andando e tudo mais. Primeiro é o processo interno. Então, como eu falei aqui em Efésios, o apóstolo Paulo ele vai deixar bem clara toda essa situação, e não só sobre a morte espiritual, mas quando o nosso espírito está morto, o que opera sobre nós? Através do Messias, quando ele é o nosso cabeça, ele transforma o corpo todo. E como eu já falei em vídeos anteriores, o nosso espírito ele é como um candelabro, ele tem 7 lâmpadas. Cada uma dessas lâmpadas são 7 espíritos de Deus. Isso vai acontecendo gradativamente na nossa vida, conforme o Messias, o Espírito Santo e o nosso próprio Pai vai trabalhando em nós. Entende? Mas a pessoa que ela não está tendo o Messias dentro dela, o Espírito Santo e tudo mais, existe algum espírito que está dominando ali. Porque todo corpo, ele tem que ter um espírito. Então, assim, se o Espírito Santo não está ali, ele dá lugar para outros 7. Entende? A própria palavra de Deus fala isso. E aqui em Efésios 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam noutro tempo, segundo o curso desse mundo, sendo imagem e semelhança de Adão, espírito morto, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, se tu não é um filho de Deus, se o Messias não está dentro de ti, para te moldar a imagem e semelhança do Pai, o Espírito Santo te gera a imagem e semelhança do Pai, Cristo é gerado em ti, se tu não é filho de Deus, tu é filho da iniquidade, né, da desobediência, tipo, tu é filho do capeta. Mas enfim, Jesus veio justamente para nos tirar do cativeiro da morte. Tá em cada pessoa aceitar ele, aceitar os princípios dele e tudo aquilo que ele mostrou, ou simplesmente continuar no cativeiro da morte. E se tu estiver no cativeiro da morte, é como Paulo está falando aqui. Quem que opera nos filhos da desobediência? Principados e potestades, espíritos das trevas. Entende? Então, a pessoa nem vai agir por ela mesma, ela vai agir segundo os príncipes desse mundo, principados e potestades. Entre os quais também andávamos noutro tempo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, éramos por natureza espírito. No momento que Adão pecou, o espírito foi desconectado do Pai. Qual o espírito começou a governar sobre a humanidade? O espírito de Satanás, da desobediência. O espírito oposto, contrário. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com o qual nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Então, olha que interessante, nosso espírito estava morto lá desde Adão, toda a humanidade que nasceu após Adão nasceu com o espírito desconectado. Quando Jesus vem, ele entra onde? Ele entra na morte, onde o nosso espírito estava. Ele leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens. Então, ele nos resgata da morte. Todo aquele que crê nele passa a fazer parte da primeira ressurreição. Toda a história começa a se encaixar a partir daí.